Vamos falar sobre relacionamento? É, isso mesmo, relacionamento. Mas antes de falar, eu vou me apresentar. Eu me chamo Girleide. Ai, tá coçando. Eu me chamo Girleide, mais conhecida como Gi. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Mais conhecida como Gi. Porque algumas pessoas sentem dificuldade de pronunciar o meu nome. E aí optaram para essa forma abreviada e carinhosamente de se falar. Então, no início do vídeo eu falei que nós iríamos falar sobre relacionamento. Mas como é que você chegou a essa conclusão, Gileide, de começar um vídeo falando sobre relacionamento? Bem, foi pelo seguinte motivo. Primeiro, número um, sabe aquele momento que você tá afim de fazer algo diferente? Sabe? Fora do seu cotidiano, do seu normal? Fora de sair de casa, de fazer algo diferente. Pois é. Aí eu disse, não, vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo. Aí segundo, mas primeiro eu vou gravar um vídeo de quê? Você vai gravar um vídeo, mas gravar um vídeo de quê? E aí eu comecei a refletir e cheguei à conclusão de gravar um vídeo falando sobre relacionamento diante das experiências que eu tenho vivido, ouvindo as pessoas que me procuraram para conversar sobre os seus relacionamentos. E aí, Gileide, tu vai falar de relacionamento sobre o quê? Qual a experiência que você tem? Então, eu vou falar sobre relacionamento em um aspecto que eu cheguei à conclusão diante das escutas em que eu fiz as pessoas, nos seus desabafos, nos seus desejos, em suas vontades, então, eu identifiquei a questão da conveniência no relacionamento. Conveniência no relacionamento, Gileide? Sim. Infelizmente, eu cheguei a essa conclusão que existe conveniência no relacionamento. Eu não vou me estender muito sobre o tema, mas eu vou tentar pontuar duas, no máximo três aspectos da conveniência na relação para tentar assim expressar em poucas palavras e em poucos minutos o meu posicionamento, o meu pensamento e a minha ideia. E aí, primeiro aspecto da conveniência na relação. Primeiro, eu identifiquei que a conveniência, ela começa no momento da paquera. É inevitável você não ter conveniência no momento da paquera, porque você usa de conveniência para conquistar aquela presa, para tornar-se uma pessoa agradável e muitas das vezes tornar o momento também agradável. Aquele momento da paquera em que você sempre se disponibiliza, você apresenta o seu lado bonito para as pessoas, não é tão sincero quanto os seus defeitos e vontades, e aí passa a apresentar como um convite esse lado seu, que não deixa de ser seu, que também existe, mas administrado pela conveniência. E aí você começa a apresentar esse momento da paquera. Depois que você se apresenta diante da paquera, é bem verdade, gente, que eu tô falando não só para mulheres, mas os homens também se utilizam desses comportamentos, até porque você não vai ser mal educado, nem muito menos, como é que eu posso dizer, inconveniente neste momento do conhecer-se e dar-se ser conhecido. Conhecer-se e dar ser conhecido? Não, tá errado esse negócio. Se conhecer e dar-se ser conhecido. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí chega esse momento. Aí essa paquera, ela evolui para o momento do namoro, do compromisso mais sério. E aí você começa o namoro ainda sendo administrado pela conveniência. Por quê? Porque você abre mão, você apresenta assim os seus defeitos, aqueles mais simples e comuns que você tem, e muitas das vezes você sai de cena para que a vontade do outro sempre seja feita sem que você venha reclamar, sem que você venha se posicionar. E aí esse namoro ele vai evoluindo,
E chega um dado momento da relação em que você se sente sobrecarregado ou sobrecarregada de sempre abrir mão, de muitas das vezes você não ser compreendida, não ser entendida, no momento em que você começa a se posicionar. Quando você começa a abrir mão da conveniência e naturalmente o seu eu, o você, começa a aparecer na relação. E aí começa a acontecer os desgastes. Então foi nesses aspectos em que eu vim falar publicamente sobre esse assunto. Até porque é um assunto assim que eu acho que poucas pessoas falam sobre, mas é um aspecto que naturalmente está nas relações. Nas relações amorosas, nas relações de amigos, nas relações de trabalho e aonde eu quero chegar com relação ao relacionamento e à conveniência. No aspecto de seja sincero, apresente quem você é, apresente quem realmente está se relacionando com quem. Porque como eu falei anteriormente, a paquera é o momento do convite, então você está ofertando, está apresentando algo em que você, se for por intermédio da conveniência, você não vai conseguir administrar por muito tempo. Ah, Gileide, mas não tem aquele relacionamento perfeito. Realmente não existe, mas nós podemos administrar isso de uma forma que seja suportável conviver com as indiferenças. E aí você começa a ofertar na relação, durante a paquera, durante o namoro, algo que futuramente você não vai conseguir manter firme. Então, se você começa a ser sincero, colocar os pontos nos is, administrar a sua relação com a sua sinceridade, mostrando seus defeitos e qualidades, mostrando a sua essência e transparência, eu acredito que ficaria melhor da relação ela se tornar mais sólida e mais compreensiva. Porque futuramente, quando fosse se tratar, quando tivesse aquelas DR, se tratar de assuntos, não teria dificuldade de entrar em determinados aspectos da relação e comportamentos, porque do início ele já começou com a sinceridade. Recentemente eu vivenciei uma experiência de alguém que veio conversar comigo, em que a menina ela sempre se colocou no papel de entender o namorado, de entender o momento em que ele não queria estar com ela, no momento em que queria estar só, no momento em que ele sempre colocava uma desculpa e não queria se relacionar assim. Não é que ele não queria se relacionar, eu não entendi bem qual era o posicionamento dele, mas a questão em que ela me trouxe é porque ele sempre tinha uma desculpa e não ficava muito perto dela. E aí teve um momento em que ela convidou ele para um determinado evento e ele não quis ir. E aí ela começou a se posicionar firme. Ah, então quer dizer que você não quer ir? Então quer dizer que eu sempre abro mão? E aí ele simplesmente parou e disse: Fulana, eu não estou te reconhecendo. Oi? Por que será que você não está me reconhecendo? E aí entrou a conveniência, porque se calou em momentos em que deveria ser falado. Se calou em momentos em que deveria compartilhar do que você gosta, do que não gosta, do que não quer, do que quer. E procurar entender um ao outro, os limites do outro, a capacidade do outro, para que depois, futuramente, num casamento, se esse relacionamento vir chegar, você não se queixar de algo em que você deseja, mas infelizmente não foi compartilhado. E aí vai se tornar uma relação doentia. Então eu cheguei à conclusão, gente, de que a conveniência, ela sim afeta a relação amorosa. Ela traz prejuízos e muitas das vezes irreparáveis. Então, o quanto antes você for sincero, o quanto antes você puder colocar o jogo na mesa, o quanto antes você usar de transparência, melhor será e melhor terá mais facilidade para remediar as situações ou até mesmo
conversar sobre. Então esse foi um pouco da ideia em que eu queria passar para vocês. Talvez assim não tenha ficado muito claro, mas é isso. A conveniência, ela altera a relação. Então, se você está no momento inicial do teu relacionamento e já ou começou a ver que seu relacionamento está sendo prejudicado por ele ou ela, alguma das partes, sempre cedeu, sempre você colocou naquele papel de que entendeu o outro, de que satisfez o desejo do outro e não se posicionou, veja que é o momento de parar, refletir, os dois sentarem e conversar sobre a situação. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você em alguma coisa. Se você gostou, deixa seu joinha para mim, que aí eu vou entender que ele foi útil para você. E compartilha comigo nos comentários se ele em que aspecto, ou se realmente você se identificou, se não se identificou. Vamos compartilhar junto. Falar sobre esse assunto é bem interessante. Promover saúde na relação e prevenir desgastes na relação. Quem sabe futuramente nós não poderemos falar sobre um outro tema. E aí, um outro tema, eu pensei de repente, contrato no namoro. Será que isso existe? Será que é possível ter contrato no namoro? Então, esse é o assunto que eu tenho para vocês hoje e, de repente, até a próxima. Obrigado por tudo e tchau!